Olá pessoal, saiu hoje no Diário Oficial da União, 25 de 8 de 2020, o decreto 10471. Senado ontem, ele regulamenta o adicional de disponibilidade militar, lá do artigo 8º da nossa Lei 13.954, a nossa lei perversa. O novo adicional que foi implantado pela lei é aquele que não pode ser pago junto com o adicional de tempo de serviço. Vamos dar uma olhada aqui no decreto e também na lei, e para a gente ver se tem alguma coisa importante ou diferente aqui. Mas desde já eu digo que não há novidades importantes aqui. Tá? Existem apenas alguns detalhamentos que podem ser, são necessários, são óbvios, mas nada assim que venha a trazer uma interpretação um pouco diferente. Vou abrir aqui o artigo 8º da lei para a gente ir direto ao assunto. Tá? Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Decreta o adicional de compensação por disponibilidade, artigo 2º, é a parcela remuneratória devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e dedicação exclusiva no decorrer da sua carreira. É a copia e cola do caput do artigo 8º da lei. Tá? Disponibilidade permanente, dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos no regulamento. Tá? Aí ele colocou aqui esse parágrafo único que eu achei interessante, que ele definiu a agregação para ocupar cargo civil temporário e o exercício cumulativo de cargo civil na área de saúde, nos termos do disposto no inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, e afastamento temporário do militar em atividades remuneradas, afastamento temporários, não prejudica ou altera o valor do direito ao militar à percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar. É importante isso aqui. Pessoal da área de saúde, ou então aquele afastamento para um cargo civil aqui, que alguns podem ter isso aí, e férias, o pessoal que ainda tem LESP e vai tirar, essas coisas, não vai alterar em nada. Garante que o militar continua recebendo normalmente. Artigo 3º, aí ele entra aqui mais na parte do quanto que vai receber no final das contas. E aqui começa com vedada a compensação cumulativa com tempo de serviço, tá? Que é o parágrafo 1º lá do artigo 8º da lei. Certo? E aí ele diz, a hipótese que será assegurado ao militar ou ao pensionista do militar falecido o recebimento do adicional mais vantajoso. O bom que colocou aqui pensionista do militar falecido, porque deixa bem claro que pensionista faz justo ao adicional. Então vamos ver se para de vez com aquela balela. O pensionista não vai receber. Quando for reformado vai perder o adicional. Vamos ver se para de vez com isso aí, já que está bem claro aqui no regulamento que é para pensionista também. Tá? Então, para fins do disposto no caput, que é isso aqui, a não concessão cumulativa, considera-se mais vantajoso que resultar em maior valor pecuniário para o militar, ou de novo aqui, pensionista do militar falecido. Ou seja, é o óbvio. Isso aí a gente não precisava nem escrever, que a gente sabe. O que tiver um maior valor. Essa aqui é uma novidade que não tem na lei, mas é apenas um desempate. Na hipótese de igualdade de valores, que se refere ao caput, será pago o adicional de compensação por disponibilidade. Por exemplo, é um S e tinha 20% de adicional de tempo de serviço. Aí ele vai ganhar 20% de adicional de compensação por disponibilidade. Qual dos dois vai ficar, já que é o mesmo valor? É sem posto acima, sem nada. Vai ficar, segundo o parágrafo 2º do artigo 3º do decreto, vai ficar o adicional de disponibilidade. Na lei ficava vago isso aí. Nenhum dos dois é mais vantajoso. São iguais. Então aqui o decreto, eles jogaram a moedinha para o alto, cara ou coroa, opa, deu cara é o ACDM, então paga o ACDM para o militar. E colocaram isso aqui no decreto. Aqui eu achei interessante que eles colocaram no mesmo artigo que fala da não concessão cumulativa, o restante das disposições. Eles poderiam ter criado, talvez, um outro artigo, mas tudo bem. Mas aqui é basicamente o copia e cola do restante do
artigo 8º da lei. Na hipótese... Não, aqui. Parágrafo 3º. Os percentuais adicional de disponibilidade são que estão na tabela do anexo 2, certo? Então, isso aqui está no parágrafo 2º da lei, parágrafo 2º do artigo 8º e parágrafo 3º do artigo 3º do decreto. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual de pós-graduações alcançado pelo militar durante a carreira. Aí acrescentou-se isso aqui, ó, independente da força, e aqui mudança de círculos hierárquicos, isso aqui já tinha na lei. Mas isso aqui vai corresponder ao parágrafo 3º do artigo 8º da lei. Pode ver que ele não coloca aqui nada de força. É importante ter colocado isso aqui no decreto, para ficar bem claro, caso, por exemplo, o militar era um S na Força Aérea e fez uma prova para oficial do Exército para ser tenente do quadro complementar. O adicional de um S é maior do que o de tenente. Ele leva o que ele tinha na força original para a nova força. Achei interessante terem colocado isso aí. E o percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar que faz jus incidirá sobre o soldo e não serão considerados. Aí tem aqueles 3 famosos incisos que estão no parágrafo 4º, o parágrafo 5º do artigo 3º do decreto de regulamento, com os seus incisos, é praticamente, basicamente, copia e cola do parágrafo 4º e os seus incisos lá do artigo 8º da lei. Aí tem postos ou graduações alcançados pelo militar com benefício na forma prevista em lei, em decorrência de reforma, morte ou transferência para reserva. Isso aqui afeta, no geral, aqui o pessoal do QTA. Eles receberam aquela promoção, alcançaram aquela promoção, aquela graduação em decorrência de uma lei. Então, não considera, por exemplo, o militar do QTA era TM, era 3S, e quando foi para a reserva foi promovido a sub. Mas vai contar em cima de 3S, de taifeiro mor, de 2S, não de sub. Percepção de soldo e remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao alcançado na ativa, em decorrência de reforma, morte ou transferência para reserva. Isso aqui é o posto acima que existia antes da MP do Mal. Era sub, foi para reserva, passou a receber como segundo tenente. Mas a CDM vai ser calculada em cima do soldo de sub. Percepção de pensão militar correspondente a grau hierárquico superior alcançado pelo militar na atividade, em decorrência dos benefícios da 3765. É aquele caso antigo que tinha que ele contribuía, por exemplo, capitão, mas contribui com pensão de major, porque fez 30 anos na ativa. Isso antes da MP do Mal existia esse dispositivo. Ou então, alcançou 35 anos e o capitão contribuía com pensão de tenente-coronel. Aí o pensionista vai receber essa pensão ou de major ou de tenente-coronel, 1 ou 2 postos acima, e então não é levado em consideração. Vai ser pago a CDM em cima do soldo, da remuneração de capitão que ele teria se fosse de capitão, comparável de capitão. Aqui o parágrafo 5º do artigo 8º da lei, que compensação por disponibilidade corporal aos proventos da inatividade. Não há correspondente aqui no decreto. Eles julgaram que era desnecessário, já era muito claro na lei. E continuando aqui no decreto, artigo 4º, nós temos aqui o adicional de compensação por disponibilidade não é devido. Isso aqui é o detalhamento do artigo 20 da lei, que veda a concessão do ACDM para uma renca de amparo aqui, que são ex-combatentes, que vai até aqui dos incisos 1 ao 9, e anistiados, os incisos 10 e 11. Basicamente, eles fizeram um detalhamento disso aqui. Nós podemos ver aqui no inciso 1. Tá? Esse pessoal aqui é tudo pessoal que não vai receber o ACDM. Inciso 1, decreto 8794. Inciso 2, decreto 8795. Vamos lá dar uma olhada. 8794, 8795. Aí, inciso 3, 2579. 2579 e artigo 26 da 3765. Inciso 4. 2579
e 3765. Isso aqui tudo é Força Expedicionária Brasileira, Força Expedicionária Brasileira, Força Expedicionária Brasileira. O 26 da 3765 é antigas guerras de Paraguai e Uruguai. Eu até fico pensando assim, será que ainda existe beneficiários dos combatentes da Guerra do Paraguai, que é bem antiga mesmo, né? Veteranos da Segunda Guerra Mundial, no inciso 5º, aqui, ó, a Lei 4242, regulamentada pela 8059 também. Então nós temos a 4242 aqui, e 8059 está aqui no 9. Ex-combatente da Segunda Guerra, 5315, no inciso 6, e 6592, no inciso 7. 5315 e 6592. Essa 7424 não aparece no decreto porque ela é uma lei revogada. Pode ver que aqui não tem. Ela é uma lei revogada pela 8059. E como a 8059 ela aparece aqui, ó, no inciso 8, eles julgaram desnecessário citar no decreto a 7424. Tá? E aqui está. No inciso 9, 8059, né? E aqui ficou no inciso 8. E o inciso 9 do decreto abrange 8878 e 10559, que são anistiados, que estão aqui nos dois últimos incisos, lá no caso da lei. Beleza? Então, basicamente, esse quarto artigo aqui, ele é um copia e cola do artigo 20, do 20º artigo aqui da lei, com um detalhamento no texto. O decreto entra em vigor a partir de 1º de setembro, ou seja, daqui a alguns dias. Isso aqui deve ser para a questão de facilitar ali a parte de remuneratória, mas nada muda. Tá? Foi assinado ontem pelo senhor presidente da República. Então, como vê aí, nada de novidade importante. O que eu achei muito útil aqui foi o caso da agregação, afastamento e exercício cumulativo, afastamento remunerado, que não garantir que não afeta em nada, o pessoal aí não ficar legal. Também achei interessante aqui colocar a mudança de força para ele levar o maior percentual que ele adquiriu. Tem aqui o caso do desempate, que era uma coisa que tinha que decidir de alguma forma, jogou a moedinha, sei lá, o que ele fez. Preferiram, no caso de empate, dar o adicional novo. E, fora isso, é a mesma coisa que está na lei, sem novidade alguma. Beleza, pessoal? Então, galera aí que estava na expectativa de sair essa regulamentação, tem, por exemplo, o caso do pessoal EAOF, da FAB, que ascendeu o oficialato a partir de um S, eles levaram só 20%. Então, a gente estava ali na expectativa do aluno EAOF, por ter a precedência hierárquica, talvez merecer os 32%, que eles estão querendo isso aí, mas no decreto não tem nada regulamentado. Então tem que tentar por via administrativa ou ação judicial, alguma coisa mesmo, porque o pessoal foi prejudicado ali, ficou uma lacuna, né? No Exército o pessoal sobe a partir de praça para oficial sempre a partir de subtenente, e se basearam nisso e esqueceram da FAB, esqueceram da Marinha também, que tem um caso parecido, embora o pessoal não tenha falado muita coisa. Mas é isso aí. Então tá aí o regulamento, já está publicado, a partir de 1º de setembro já está valendo perfeitamente. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, até mais.